Minha esposa de quase 3 anos fez coisas impensáveis. 2 semanas após o dia D, por favor, me ajude. Infelizmente, acabei encontrando este fórum e estou buscando algum apoio, se você puder me ajudar. Um pouco de contexto. Tenho 30 anos e minha esposa tem 25 anos. Estamos casados há 3 anos e juntos há quase 6 anos no total. Não temos filhos, nem bens significativos, temos mais dívidas do que dinheiro na nossa conta corrente, alugamos uma casa, e sou o principal provedor trazendo para casa cerca de $4.000 por mês, enquanto ela recebe cerca de $1.500. Trabalho duro para oferecer a ela a vida a qual ela está acostumada, e agora estou enfrentando algo impensável. Minha família do trabalho é bastante unida. Um colega de trabalho com quem trabalho há quase 3 anos me convidou para participar de uma liga recreativa de futebol na qual tenho jogado há 2 anos. Minha esposa costumava assistir a todos os meus jogos de futebol, o que eu achava que era uma demonstração de apoio a mim, mas no fundo eu pensava que ela só ia pelos drinks que acompanhavam o jogo. Na maioria das noites em que eu tinha jogos, eu bebia pouco álcool, mas ela, como espectadora, ficava bem solta durante os jogos e ia para casa comigo. Com bastante frequência, depois dos jogos, alguns dos rapazes e moças se reuniam em diferentes lugares para sair até tarde da noite. Algumas vezes, todos voltavam para minha casa, ou íamos para um bar, pizzaria, entre outros lugares. Bem, algumas semanas atrás, um grupo deles iria se reunir na casa de um dos rapazes em uma cidade distante de mim. Eu disse a todos eles depois do jogo que pedia desculpas, que nós não iríamos, pois eu teria trabalho cedo na manhã seguinte. Bem, no caminho para casa, ela mandou uma mensagem para um dos rapazes que eu considerava um amigo, perguntando se ele poderia levá-la até lá. Ela me perguntou se estava tudo bem para ela ir enquanto eu estava dirigindo para casa, e eu disse que não, que eu tinha trabalho de manhã e queria estar com ela naquela noite. Ela me deu o tratamento silencioso dos bêbados com raiva, e ao chegar em casa, eu parei o carro na garagem e um carro parou na frente da casa. Era o meu amigo. Ela tinha tomado a decisão de ir para essa festa, e eu fiquei furioso. Fui até o carro do meu amigo e disse a ele que não estava bem com isso, e pedi que ele fosse embora, mas então minha esposa saiu do meu carro e entrou no dele. Eles partiram. Na minha raiva, conectei o iPad antigo que eu havia comprado para ela alguns anos atrás. Ele estava velho, mas eu sabia que estava conectado às suas contas de mensagens e redes sociais. Vi exatamente onde ela estava e tentei ficar acordado até finalmente adormecer naquela noite por volta das 3 da manhã, e ela ainda não havia voltado para casa. Quando acordei na manhã seguinte, ela estava na nossa cama, eu não sabia quando ela tinha chegado em casa. Levantei, me arrumei para o trabalho e saí naquela manhã sem acordá-la ou dar-lhe um beijo de despedida, a primeira e única vez que isso tinha acontecido. Eu queria que ela soubesse que eu estava furioso. Bem, antes de sair para o trabalho, peguei o iPad e o joguei na minha pasta. Cheguei ao trabalho naquele dia e, depois de uma reunião e algumas ligações, peguei o iPad e vi uma notificação de um aplicativo de mensagens. Banner está digitando. Abri o aplicativo e vi uma terrível troca de mensagens que deveriam se autodestruir, mas essa versão do aplicativo devia estar desatualizada, pois pude testemunhar em tempo real a conversa deles, relembrando a noite anterior, onde Bunny fazia referências a eles fazendo amor e a outros caras que se divertiram naquela noite. Eu quase perdi o controle, mas então ficou pior. Eu vi minha esposa instruindo Bunny a enviar um vídeo se masturbando, e ele fez isso, infelizmente testemunhei aquilo. Saí correndo do meu escritório e fui para o banheiro, onde vomitei intensamente. Eu tremia com o que acabará de presenciar e pedi permissão para sair do trabalho naquele dia. Depois de passar várias horas tentando me acalmar, eu realmente tinha medo de machucar alguém ou a mim mesmo. Dirigi para casa e a encontrei ainda dormindo na cama. Coloquei minhas coisas no chão e pedi para ela descer as escadas. Sentei em frente a ela e pedi que me contasse em detalhes tudo o que aconteceu na noite passada. Ela o fez, mas omitiu qualquer situação sexual. Apenas disse que estavam bebendo, jogando sinuca e conversando, só isso. Então, perguntei quando ela falou com o Bunny pela última vez. Ela disse que trocou algumas mensagens com ele naquela manhã, mas nada em particular. Foi então que soltei a bomba. Será que sua história mudaria se você soubesse que eu assisti toda a conversa que você teve com ele hoje de manhã? Ela explodiu em lágrimas, e a primeira coisa que ela disse foi: "Você vai me deixar?" Ela se abriu e me disse que não conseguia se lembrar muito claramente, mas que tinha tido relações sexuais com o Bunny e outro companheiro de equipe na noite passada, e isso era tudo o que ela conseguia se lembrar. Talvez tenha sido com mais caras, mas ela não conseguia se lembrar. Fiquei enojado.
Perguntei a ela se aquela era a primeira vez, e surpreendentemente ela me disse que houve outras vezes, inclusive uma vez em minha casa, enquanto eu estava dormindo no andar de cima. Foi isso. Eu estava tão entorpecido com tudo aquilo que ajudei a fazer uma mala e ela deixou a casa para ficar com a família, suplicando para que eu não contasse a ninguém. Eu estava sozinho na minha história de horror e agora estou há 2 semanas do dia D sem saber o que fazer. Espero sinceramente não ter a pior experiência de dia D, mas é difícil pensar em algo pior do que pegar sua esposa em uma situação de gangbang com caras que vocês acolheram em suas vidas e descobrir que isso vem acontecendo há meses com pelo menos um dos caras. Agora ela quer colocar a culpa toda no álcool e jura que vai começar a frequentar Alcoólicos Anônimos e quer passar por terapia de casal. Ela quer que superemos isso juntos. Acho que é um pouco tarde demais, mas sou um otário e sinto a gama completa de emoções do PISD, incluindo culpa, não sei porquê. Tenho uma reunião com um advogado amanhã. Gosto de pensar que estou tomando a decisão certa, não importa o quão arrasada ela esteja por ser alcoólatra e realmente querer resolver isso, não consigo nem conversar com ela sem imaginar ela sendo o recheio de um sanduíche de babacas. Não posso confiar nela, estou enojado por suas ações, repetidas, mereço muito melhor do que isso, e eu não sou perfeito, mas por que diabos me sinto tão culpado? Não há como reconciliar isso, certo? Eu não sou o vilão, certo? Qualquer apoio ou palavras de sabedoria são muito apreciados. Sinto-me um idiota escrevendo tudo isso e vendo claramente, mas não é fácil simplesmente parar de se importar com a pessoa que te pegou totalmente desprevenido. Por favor, pegue leve comigo. Atualização, 6 semanas depois do dia D. Agradeço sinceramente todos os conselhos, preocupação e positividade que todos vocês me enviaram. Percebi que já se passou quase um mês desde que postei sobre minha experiência, e muitas pessoas têm me procurado gentilmente para verificar como estou e querer saber como estou lidando com tudo isso. Infelizmente, essa situação foi de horrível para incrivelmente maligna. Não há uma palavra que eu possa pensar que faça justiça a isso. Peço desculpas antecipadamente pelo que sei que será uma postagem de atualização longa, mas é a única maneira de ter uma imagem completa de como estou verdadeiramente destruído. Dias após a postagem inicial, segui o conselho de vocês e marquei algumas consultas com advogados e uma com uma profissional de preparação de documentos legais para manter minhas opções em aberto. Minha esposa não tinha conhecimento dessas reuniões, só para constar. Passamos alguns dias sem contato direto após a postagem, mas ela estava decidida a fazer um esforço desta vez para nos levar a um terapeuta de casais, algo que eu vinha insistindo há meses antes do meu dia D, para tentarmos ver se havia alguma maneira de superar isso, mas eu sabia em meu coração qual seria a minha escolha inevitável. Ela conseguiu marcar uma consulta com um terapeuta, mas levaria cerca de 1 semana e meia até que pudéssemos ir. Durante esse tempo, eu estava literalmente perseguindo cada passo dela através daquele maldito iPad. Eu estava obcecado, observando cada mensagem entrar e sair, verificando o Facebook, o Snapchat, tudo que eu podia. Depois de 1 semana e meia de escrutinar cada movimento que ela fazia digitalmente, eu realmente não tinha mais evidências e pensei que talvez ela estivesse realmente arrependida. Quando finalmente chegou a hora de ver o terapeuta, ele nos sentou, perguntou por que estávamos ali e pedi a ela para contar a história com suas próprias palavras. Ela omitiu alguns detalhes, mas a maior parte estava lá, exposta na mesa. O terapeuta vira-se para mim depois de ouvir tudo e me pergunta: como isso afeta a sua confiança nela? Como isso afeta o seu casamento? Apenas balancei a cabeça incrédulo e chocado, e em vez de responder a pergunta dele, eu disse: se eu não disser em voz alta agora, tenho medo de nunca mais dizer. Para mim, não há volta depois disso. Este casamento acabou. Os votos foram quebrados, minha confiança está destroçada, e acredito que a única coisa a fazer agora é pedir o divórcio. Meu estômago se contorceu e ela começou a chorar histericamente. Continuei: não sei o que pode ser salvo dessa relação, mas o casamento acabou, eu quis dizer o que disse no altar, e não estou sendo fiel a mim mesmo se não reconhecer que isso está quebrado, irremediável. Naquele momento, senti um leve alívio por ter dito em voz alta, na frente dela e de um terceiro imparcial, que eu estava acabado. O restante da consulta com o terapeuta foi gasto com ele explicando a ela por que meus sentimentos e minha decisão eram completamente racionais dadas as circunstâncias, e acalmando-a. Na minha opinião, não poderia ter sido melhor. Ele insistiu em nos ver separadamente, como indivíduos, para ver se poderia nos ajudar individualmente primeiro e, talvez no futuro, daqui a anos talvez, nos reunir para discutir uma possível reconciliação.
Vou dizer agora para que você não precise se preocupar. Neste momento, não tenho a menor intenção de considerar a reconciliação, mas pelo menos a terapia individual pode realmente me ajudar neste momento. Agora, antes de continuar, eu sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada legal, que, se não fosse amigável, poderia ser extremamente feia e financeiramente devastadora para mim, o provedor de sustento em um estado sem culpa. Eu escrevi todo esse processo legal, mas estou omitindo até que as coisas estejam definidas. É arriscado postar online no momento. O ponto principal do processo legal é que eu tenho que manter as coisas amigáveis no momento. Vamos avançar cerca de 1,5 semanas. Nesse ponto, ambos tivemos pelo menos uma sessão de terapia individual, e a narrativa dela para toda a família é que estamos encerrando o casamento por causa da quebra dos votos, mas ambos estamos tentando nos curar do momento. Ela ainda está hospedada com a família, e eu continuo minha obsessão de procurar constantemente sua presença digital em busca de qualquer sinal de que ela estava mantendo seus hábitos repugnantes, como muitos de vocês sugeriram que ela faria. Não estou dizendo que é culpa de vocês, eu teria feito a busca de qualquer maneira. Não foi até uma noite da semana passada que percebi que havia um lugar que eu não tinha checado, a loja de aplicativos. Acessei o histórico de download de aplicativos da conta do iCloud e vi que quase 2 semanas antes daquela noite, ela tinha baixado um aplicativo de mensagem secreta em seu telefone. Meu estômago se contorceu. Percebi de uma só vez que durante todo esse tempo ela se esforçou para esconder alguma forma de comunicação de mim, sabendo que eu tinha o iPad dela, que ela insistiu que eu guardasse para que pudesse começar a confiar nela novamente, mas acredito realmente até hoje que ela não percebeu que um aplicativo baixado em um dispositivo do iCloud pode ser visto no histórico de qualquer dispositivo conectado ao iCloud. Eu precisava saber qual era a comunicação dentro desse aplicativo, eu nem mesmo estava no controle do meu corpo ao pensar naqueles momentos. Baixei o aplicativo no iPad dela, tentei algumas das combinações de login mais comuns dela, e foi lá, a verdade. Ela não apenas estava trocando mensagens com o Buddy neste aplicativo desde depois da nossa primeira sessão de terapia juntos, mas eles continuaram tendo relações sexuais um com o outro durante os momentos em que ela sabia que eu estaria fora da área. Eu vomitei. Chorei. Eram 3 da manhã em uma noite de semana. Fui para o banheiro e comecei a pegar todos os medicamentos de alta potência que pude encontrar. Voltei para o meu quarto, com um punhado transbordante de pílulas variadas que, sem dúvida, seriam eficazes em encerrar minha vida. Sentei na beira da minha cama, soluçando, pronta para acabar com tudo. Peguei meu telefone e tentei ligar para minha mãe, sem resposta. Meu pai, sem resposta. Minha irmã, ela atendeu. Contei a ela o que acabará de descobrir, através de violentos acessos de choro, e ela pôde perceber que eu estava à beira de um colapso. Ela não sabia que eu tinha as pílulas na mão, mas insistiu em me manter ao telefone, embora fosse de madrugada, até que eu me acalmasse. Levou cerca de 1 hora, mas finalmente me senti entorpecido novamente, depois de desligar o telefone. Voltei para o banheiro, despejei as pílulas de volta em um dos frascos, lavei as mãos e retornei para a cama na tentativa de conseguir pelo menos algumas horas de sono que nunca vieram. Conforme as horas passavam, percebi que precisava ir trabalhar. Não suportava mais ficar naquela casa, ou naquele momento. Enquanto me vestia, joguei o frasco de pílulas na minha pasta juntamente com o iPad, e ambos, ao chegar ao escritório, entreguei prontamente ao meu colega mais confiável e pedi a ele para trancá-los em sua mesa e não devolvê-los a mim, não importa o que acontecesse, sem fazer perguntas. Ele concordou e deu um tapinha compreensivo no meu ombro enquanto eu me afastava. Agora eu fiz isso. Consegui o que estava pedindo, o que estava procurando, uma prova inegável de que minha esposa não apenas é uma traidora, mas também uma mentirosa fria. Lutei por dias a fio, tentando decidir o que fazer com a informação que descobri. Por um lado, eu queria tanto denunciá-la para todos os membros da família, amigos ou conhecidos e fazer com que o mundo inteiro soubesse quem ela realmente é, o que ela fez e continuava fazendo, mas não pude. Já iniciei o processo para acabar com o casamento, mas ainda há uma janela de tempo em que ela poderia escolher se tornar desagradável e custosa. À medida que os dias passavam e mais mensagens, ligações e tentativas de comunicação comigo ficavam sem resposta, ela finalmente se esforçou para passar e ver como eu estava. Quase perdi o controle. Durante o encontro, fui propositalmente muito vago e aparentemente indiferente a ela, não sabia exatamente o que fazer. Foi só quando ela perdeu a paciência e começou a gritar comigo por eu estar agindo estranho, que lhe dei uma chance e perguntei diretamente: "Você teve algum contato com o Buddy desde aquela noite?" A resposta dela? Não, bloqueei ele em tudo.
Perguntei novamente, você tem certeza disso? Ela afirmou veementemente que não, e que ele era repugnante e nunca faria isso comigo, ela nunca faria isso comigo. Então eu soltei a bomba. E quanto a este aplicativo e a este vídeo que fiz no meu celular desse aplicativo, mostrando as conversas que vocês dois têm tido o tempo todo, as fotos que vocês enviaram um ao outro, os planos que fizeram para se encontrar às escondidas com base na minha rotina diária? Ela desmoronou no chão, soluçando, chorando, implorando-me, por algo que não sei. Mantive meu tom indiferente. Então, aqui está o que vai acontecer. Não vou contar nada disso para ninguém. Em troca, você não vai me enfrentar de forma alguma durante o processo de divórcio. Serei justo, mesmo que não devesse ser, mas você será notificada com os papéis do divórcio e não fará nada a respeito deles. Caso contrário, as pessoas terão que saber sobre essa situação e por que estou sendo tão intransigente. Sua escolha. Ela foi embora e 2 dias depois foi notificada com os papéis do divórcio. Desde aquele dia, eu mantive minha palavra e não contei a ninguém fora dos membros da minha família imediata, mas eu sei com certeza, pelo encontrar meu iPhone, que ela tem visitado ele todas as noites desde então, na casa onde ele mora com a mãe dele. A família dela acredita que ela está indo para as reuniões dos alcoólicos anônimos todas as noites, mas as capturas de tela da localização dela durante as reuniões provam o contrário. Sério, por que diabos ela não mudou a senha do iCloud? Eu não sei por que continuo juntando as provas, mas continuo fazendo isso. Eu luto agora com a ansiedade de esperar esse período de tempo passar até que o direito dela de me enfrentar no tribunal tenha passado. Enquanto isso, sabendo que a família dela acredita que ela está no caminho certo quando isso não poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, ela está mentindo para todos eles. O que mais me machuca agora é a injustiça de tudo isso. Ela tem a oportunidade de estar com pessoas, sua família, e agir como se tudo estivesse bem todos os dias, e sair todas as noites para fazer sexo com ele e depois voltar furtivamente para casa no meio da noite para manter as aparências. Enquanto isso, eu vou trabalhar todos os dias, volto para uma casa vazia e mentalmente assombrada, e experimento como é realmente se sentir sozinho em todos os sentidos da palavra. Eu superei os sentimentos de considerar me machucar, mas ainda assim são dias sombrios. Estou lidando com tudo hora a hora, dia a dia, até o momento em que eu tenha a certeza de que vou sair desse inferno sem que minhas finanças sejam destruídas, e oficialmente capaz de deixá-la completamente para trás. O que farei a partir daí, verdadeiramente, ainda não sei. Só estou tentando sobreviver até que esse momento chegue. Obrigado a todos por lerem, e pelo seu apoio, conselhos, sabedoria e coragem que vocês me deram. É a minha única válvula de escape em um momento em que me sinto completamente excluído do mundo. Eu posso não saber nada sobre vocês, mas eu confio em vocês mais do que confio na minha esposa, sem sombra de dúvida. Obrigado. Segunda atualização, 6 meses depois do dia D. Este é o meu 3º post aqui, e espero que seja o último. A quantidade incrível de apoio que recebi e os conselhos que me foram dados aqui me ajudaram a passar pelos dias mais sombrios da minha vida. Esperei até agora para dar um retorno, porque finalmente o meu divórcio está oficializado, não há mais necessidade de me esconder depois de esperar absurdos 6 meses e um dia de período de reflexão para ver se minha ex-esposa contratava um advogado sem que eu soubesse. Está feito, estou em completo contato zero, e sinto que finalmente consigo começar a avançar na minha vida. Muitas pessoas acompanharam meus 2 primeiros posts logo após o dia D, por mais insanos e grotescos que tenham sido, e eu deveria ter imaginado que o restante do período de reflexão seria igualmente louco. Então pensei em compartilhar uma atualização sobre o que aconteceu desde o meu último post. A última postagem que compartilhei foi 6 semanas após o dia D, e o que não mencionei naquela postagem foi que eu já havia registrado meus documentos no cartório para iniciar o processo de divórcio. Segui o conselho de muitos dos amáveis usuários do Reddit que sugeriram que devolvesse o iPad a ela e cortasse todos os vínculos com dispositivos e contas que me permitissem ficar obcecado com o que, onde, com quem ela estava. Eu sabia o suficiente. Eu sabia o que queria, sair. Minha abordagem no processo de divórcio pode ter me machucado emocionalmente a longo prazo, mas não afetou tanto minhas finanças, e tudo parecia fazer sentido naquele momento agonizante. Depois de aceitar que essa mulher nunca poderia ser confiável novamente em minha vida, eu sabia que tinha que me livrar dela, mas não ia pagar a ela mês após mês por metade do tempo de duração do casamento, no valor de aproximadamente $2.000 por mês em pensão alimentícia. Nós nem tínhamos filhos juntos, pelo amor de Deus, como meu estado exigiria, pois é um divórcio sem culpa e eu era o cônjuge provedor. De jeito nenhum que vou pagar um centavo por tudo que ela me fez. Então,
Fiquei com raiva, pensei um pouco e elaborei um plano para sair desse casamento e afastar-me dela o mais rápido e completamente possível. Olhando para trás, não me orgulho das táticas que usei para navegar pelo meu divórcio, mas tudo acabou dando certo no final, embora eu sinta que minha integridade ou moral possam ter sido prejudicadas. Uma questão de opinião, suponho. Do meu ponto de vista de culpa e responsabilidade, minhas ações foram montanhas em comparação com as montanhas de desconfiança, dor e angústia que ela me causou. Por volta do mesmo tempo da minha última postagem, eu já havia preparado e enviado os papéis de divórcio para o cartório, mas estava aguardando a confirmação deles. Mantive isso em segredo da minha esposa, que ainda estava morando com a família dela. Ela nunca foi bem-vinda a ficar na minha casa desde que a fiz sair pela primeira vez. Eu organizei algumas vezes para nos encontrarmos e conversar. Eu queria convencê-la de que de alguma forma, de algum jeito, eu ainda queria tentar encontrar uma maneira de salvar o relacionamento, mentira completa, mas em todas as nossas discussões deixei claro que em minha mente, este casamento, havia acabado. Os votos haviam sido quebrados, e se realmente quiséssemos recomeçar, teríamos que começar do zero. Teríamos que encerrar mutuamente este casamento e então começar a namorar novamente, cortejar e construir um novo relacionamento mais forte. Estou quase vomitando ao digitar tudo isso, ainda não consigo acreditar que ela caiu nisso. Na verdade, eu ia me esforçar ao máximo para tornar tudo o mais fácil e indolor possível para ela, acelerar o processo e mantê-lo fora dos olhos do público apenas para passar por essa fase, para que possamos nos concentrar na próxima, juntos. Um exemplo disso foi como eu a notifiquei oficialmente do divórcio. Tínhamos um amigo em comum que veio até minha casa, a casa em que moramos juntos, e foi testemunha da entrega, da assinatura e da conversa. Ela assinou os documentos necessários, selou suas cópias no envelope em que vieram sem nem mesmo olhar para eles. Duvido que ela realmente tenha analisado todos os detalhes minuciosos daqueles chatos formulários legais, porque eu pintei um quadro muito bonito para mim, completamente ausente de qualquer pensão alimentícia além da divisão do que estava em nossa conta na época. Essa era a maior questão que eu queria evitar, pagar a ela pensão alimentícia. Durante os primeiros meses, eu tentei usar bastante a desculpa de preciso de tempo sozinho para pensar para evitar vê-la, mas nos encontrávamos aproximadamente 2 vezes por mês para jantar ou nos encontrar em um local público para fazer conversa fiada e fingir que me importava. Esses encontros sempre aconteciam em locais públicos, para que ela nunca pudesse dizer que tentei fazer algo contra ela. Eu mantinha as aparências. Eu a enganava. Fazia com que ela acreditasse que eu estava realmente trabalhando minhas emoções, enfrentando o que aconteceu e buscando a capacidade de perdoar para podermos nos reconciliar, quando na verdade eu não tinha nenhuma intenção de fazer isso. Ao mantê-la iludida, consegui removê-la completamente das minhas contas bancárias, com sua própria ajuda, retirá-la do contrato de aluguel e até mesmo fazer com que todos os seus pertences fossem retirados de nossa casa e colocados em uma unidade de armazenamento, pois, depois que tudo isso terminasse, eu a convenci de que encontraríamos um novo lugar juntos, e tirar suas coisas de casa faria com que a casa parecesse menos assombrada para mim enquanto eu me recuperava. Mentir para ela e mantê-la nesse estado de submissão e cooperação tornou todas as tarefas difíceis de separação incrivelmente fáceis, e ela achava que estava fazendo a coisa certa para nós. Essa estratégia me levou por cerca de 4 dos 6 meses que eu precisava passar até chegar à luz no fim do túnel. Foi somente por volta do início do 4º mês que recebi uma mensagem de texto de um familiar com quem ela estava morando, perguntando se ainda estávamos resolvendo as coisas. Esse familiar sabia sobre o amigo e a verdade por trás da história, mas para manter minha farsa de reconciliação, respondi com um sim, por quê? E recebi de volta uma foto da minha esposa e do amigo jantando em um restaurante em outra cidade, junto com uma mensagem dizendo isso está acontecendo agora. Acontece que esse familiar estava se encontrando com colegas de trabalho para tomar algo depois do expediente e os viu juntos. Foi nesse momento que eu errei completamente, deixando minhas emoções me dominarem. Enviei uma mensagem de texto para minha esposa imediatamente e perguntei se ela podia falar no telefone, e ela respondeu com uma mentira, dizendo que estava em uma reunião do Alcoólicos Anônimos e que poderia me ligar assim que saísse. Foi quando eu reagi com raiva, dizendo, eu não sabia que eles realizavam reuniões do ANO, insira o nome do restaurante aqui, e que o amigo agora é seu padrinho. Isso chamou a atenção dela. Ela me ligou imediatamente e começou a gritar novamente, me acusando de persegui-la. Eu respondi com algumas palavras escolhidas que definitivamente não seriam permitidas pelos moderadores deste fórum, basicamente a xingando e deixando claro que não tenho absolutamente nenhum interesse em falar com ela novamente. Assim,
Os últimos 2 meses do divórcio resultaram em ela estar em um relacionamento com um amigo, que era privado a princípio, mas eventualmente se tornou público. Eu os bloqueei em todas as redes sociais, mas através de diversos amigos em comum, informações foram chegando aos poucos, surgiram perguntas e mais pessoas começaram a me contatar querendo saber o que estava acontecendo. Aparentemente, minha esposa estava se tornando mais ousada e postando atualizações de status e fotos dos dois juntos. Se alguém me procurasse e perguntasse, eu contaria tudo o que quisessem saber. As amizades e relacionamentos que eu realmente valorizava e queria preservar, eu precisava ter ao meu lado. Não foi necessário mais do que dizer a verdade para conquistar o apoio deles, e ouvir pessoas que nos conheciam admitirem que o que ela fez comigo foi horrível. Apenas ter essa validação parecia mais importante do que a divisão material no próprio divórcio naqueles momentos. Finalmente, eu tinha pessoas para desabafar, e desabafei bastante. Quase todos com quem conversei sobre o que aconteceu haviam se comunicado com ela primeiro de alguma forma para descobrir quem é esse cara que ela estava postando todas essas fotos. Surgiu um denominador comum em cada uma dessas ligações de acompanhamento para mim. Ela minimizou drasticamente os eventos que ocorreram, embora, pelo que eu saiba, ela não tenha negado que foi ela quem traiu. Eu me senti mais do que obrigado a contar a eles os detalhes que ela escolheu omitir. Cada um dos nossos amigos e a maioria dos parentes mais próximos dela ficaram chocados, e sinceramente, acredito que escolheram, e continuam escolhendo, me apoiar. Acabei pedindo a eles para não abalar as coisas até que o divórcio fosse finalizado. Quanto mais tempo passava em que eles estavam juntos, mais ousadas as fotos se tornavam, mais público eles se tornavam com o relacionamento, mais meu telefone tocava. Chegou a um ponto em que tive que pedir às pessoas para pararem de me informar sobre os acontecimentos deles, porque ainda estava causando uma dor emocional real. O Dia dos Namorados aconteceu apenas alguns dias antes da finalização do divórcio, e junto com o Dia do Amor vieram 3 capturas de tela de 3 pessoas diferentes, todas com a mesma postagem nas redes sociais, os dois abraçados, juntamente com uma descrição romântica sobre como Deus é maravilhoso por colocar um homem tão incrível em sua vida e como ela não poderia estar mais feliz, e que ela, literalmente, espera que ele seja um homem com quem ela se case um dia. Quando uma porta se fecha, Deus abre uma janela, argue. Eu até achei engraçados os comentários confusos de familiares distantes e amigos afastados perguntando quem era aquela pessoa, até alguns emojis chocados. Eu gostaria de dizer que não me incomoda eles estarem juntos, mas isso me incomoda profundamente por dentro. Ainda sinto uma profunda sensação de perda, mas agora também sinto uma sensação absoluta de nojo e arrependimento por quão ridícula, grotesca e insensível essa mulher é, e sinto uma doença dentro de mim por sentir que não fui capaz de enxergar esse monstro bem na minha frente por tantos anos. Sem mencionar o quão desprezível é o ser humano chamado Bunny, sinceramente, não tenho respeito ou energia para comentar ou me preocupar com ele. Ele certamente será atingido pelo trem do karma ao ficar com ela, minha ex-esposa, alguém que verdadeiramente sinto que não conheço mais, e isso está tornando um pouco mais fácil para mim seguir em frente. Enfim, o dia finalmente chegou na semana passada, quando a data designada pelo tribunal para a dissolução do nosso casamento chegou. Não recebi nenhum documento oficial e a oportunidade dela de me contestar por algo que não tivéssemos listado nos acordos anteriores já havia passado, quando ainda estávamos tentando novamente. Fui capaz de manter todo o meu plano de previdência privada, sem pensão alimentícia, sem dívidas adicionais em meu nome, sem advogados, sem tribunal, sem ter que lidar com essa pessoa novamente. No final daquele dia, bloqueei o número dela no meu celular. No dia seguinte, 7 dos meus amigos mais próximos, 6 dos quais eram amigos de nós dois, organizaram uma festa de divórcio para mim, e eles postaram tudo no Snapchat durante a noite. Foi verdadeiramente uma celebração que valeu a pena documentar, e cada um deles acabou sendo bloqueado nas redes sociais pela minha ex-esposa, além de terem recebido algumas mensagens desagradáveis. A madrinha dela estava na minha festa de divórcio e não quer mais ter nada a ver com ela. PS, existe uma luta interna final com a qual estou lidando, talvez alguém possa oferecer algum conselho. Durante o período de obsessão pós-dia D, quando eu vasculhava os rastros digitais dela, descobri que ela estava dormindo com um homem da cidade natal dela enquanto tudo isso acontecia. A questão é que esse cara é uma antiga paixão dela, mas ele tem uma esposa e um filho em casa, e realmente luto para decidir se devo ou não encontrar uma maneira de garantir que a esposa saiba. Sinto vergonha de não ter dito nada até agora, mas a ideia de destruir uma família e ter isso em minha consciência é algo que ainda não consegui racionalizar. Devo encontrar uma maneira de contar a ela? Devo me identificar? Devo guardar isso só para mim?
Essa situação é um tormento em minha mente, persistente e literalmente me deixando nauseado, ansioso e tendo pesadelos ocasionalmente. Qualquer conselho será apreciado, considerando todas as circunstâncias. Terceira atualização, 2 anos depois do dia D. Olá novamente a todos. Em 17 dias, será o segundo aniversário do meu dia D e sinceramente, quando volto e leio os posts anteriores que escrevi, posso dizer honestamente que nunca pensei que chegaria tão longe, tanto em termos do tempo que passou quanto na cura da dor, do fardo, do sofrimento e da depressão que senti por causa das ações horríveis da minha ex-esposa. Recebi mensagens de muitos de vocês, pessoas cuidadosas, pedindo uma atualização, e tudo o que posso dizer é cuidado com o que vocês pedem. Esperançosamente, esta será minha atualização final sobre o que aconteceu desde que o divórcio se tornou oficial. Obviamente, passou bastante tempo desde a minha última atualização, mas houve alguns eventos importantes que ocorreram e que realmente mostram o quão horrível uma pessoa pode ser. Após o divórcio ser finalizado em fevereiro de 2019, eu fiz o meu melhor para manter o contato zero, mas isso é mais fácil dizer do que fazer nos dias de hoje. Eu não falei com ela nem nada do tipo, mas de vez em quando eu poderia ver uma postagem de um parente distante dela que eu ainda não tinha bloqueado, ou um amigo mencionaria inadvertidamente algo que viu no Snapchat de um amigo em comum, coisas desse tipo. Todos os meus verdadeiros amigos fizeram o possível para manter esses tipos de atualizações para si mesmos, mas algumas notícias eram grandes demais para serem mantidas em segredo. O primeiro grande acontecimento ocorreu em maio de 2019, quando um dos meus melhores amigos me ligou para me contar que minha ex-esposa estava se casando com um cara do Tennessee. Espera, o quê? Sim, era verdade. O marido da minha amiga ainda não tinha bloqueado minha ex-esposa no Facebook e conseguiu tirar capturas de tela dos eventos que ocorreram antes da grande notícia. Vale ressaltar que tudo isso aconteceu entre março e julho de 2019. Aparentemente, Bunny e ela não duraram muito depois que o divórcio foi finalizado. Não sei os detalhes sobre isso ou como terminou, até gostaria de saber, mas não é surpresa nenhuma. A partir de abril, uma série de atualizações de status no Facebook insinuavam que tudo acontece por uma razão e dicas subversivas de que ela estava se apaixonando por alguém. Coitada da alma. E então, aparentemente do nada, em julho, uma simples foto e legenda postada em sua página. A foto era dela e de um cara desconhecido, nenhum de nós conhecia ou tinha ouvido falar, em pé em um tribunal, de mãos dadas, com anéis nos dedos, segurando o que devia ser uma certidão de casamento. Com a localização marcada na Califórnia, orgulhosamente atualizada com seu novo sobrenome, com uma legenda dizendo algo como, animada para começar o resto da minha vida com um homem tão incrível. Me sentindo abençoada. Aguardem, Tennessee, aqui vamos nós. Eu sei que essa história inteira desde o meu primeiro post pode parecer inacreditável, mas não posso oferecer outra prova além de dizer que estou escrevendo a mais pura verdade. As próximas linhas podem afastar alguns de vocês, mas espero que se vocês chegaram até aqui, tenham um pouco de confiança em mim. Senti a necessidade de avisar antes de prosseguir. Eu simplesmente não conseguia suportar a intensa curiosidade da situação. Entrei em contato com um cunhado da minha ex-esposa com quem eu me dava muito bem para obter o resto da história. Ele concordou em me contar. O novo marido dela era alguém que ela conheceu online e com quem conversava há alguns meses por telefone, mensagens, etc. Aparentemente, ambos se apaixonaram loucamente e ele a pediu em casamento durante uma ligação. Ela disse sim e eles simplesmente não conseguiam esperar. Dentro de uma semana do pedido e com uma séria tentativa dela de informar a família e convidá-los para a cerimônia de casamento, que ocorreu em uma cidade muito aleatória a cerca de 2 horas de nossa cidade natal, por algum motivo que desconheço, ele voou para a Califórnia e o casamento aconteceu em um sábado. Naquele dia, eles se conheceram pessoalmente pela primeira vez, mas agora eram marido e mulher. O detalhe, segundo o cunhado, é que ninguém da família dela compareceu ao casamento no tribunal. Se isso se deu pela falta de tempo para planejar ou pela falta de respeito em comparecer, eles se casaram de forma simples, algo que certamente a incomodaria muito. O domingo foi dedicado a empacotar um caminhão com todas as suas coisas, e eles partiram para o leste em direção ao Tennessee na segunda-feira. Eu não conseguia acreditar. Já ouvi o suficiente de pessoas para saber que a história e a cronologia são verdadeiras, mas naquele momento era simplesmente inacreditável. Coitado daquele homem. Se ao menos ele soubesse. Tenho certeza de que, se soubesse, teria tido o bom senso de não se casar na Califórnia, um estado sem culpa, onde ele poderia se encontrar na mesma situação que eu estava enfrentando com ela, mas espero que simplesmente não tenha sido informado em vez de ser tão estúpido.
Por enquanto, fiz o melhor que pude para afastar a ideia dos dois da minha mente, mas encontrei consolo em saber que eles estavam se mudando para longe, muito longe, onde eu sabia que não teria nenhuma chance de encontrá-la aleatoriamente novamente. O verão chegou e se foi em 2019, mas bem no meio do outono, outra bomba. Enquanto passava pelo Instagram, um vídeo apareceu na minha tela da minha ex-esposa segurando um prato na frente do pai dela, ele cobrindo os olhos com as mãos. Antes que eu pudesse perceber o que estava vendo, vi que no prato havia um único biscoito coberto com glacê azul. A voz da minha ex-esposa veio através do vídeo e ela estava fazendo a contagem regressiva, 3, 2, 1, é um menino, enquanto o pai dela descobria os olhos. Era um vídeo maldito de revelação de gênero? Por que estou vendo isso? A mãe dela acabará de criar uma conta no Instagram, completamente pública, e postou esse vídeo da empolgação do marido. Aparentemente, o algoritmo do Instagram achou que eu gostaria de ver esse vídeo de alguém que eu poderia conhecer. Eu simplesmente perdi a cabeça. Foram alguns dias terríveis e noites sem dormir. A sensação de repulsa que senti foi uma mistura de nojo, dor, frustração e até mesmo um pouco de inveja. Ser pai é uma das minhas grandes aspirações na vida, e se tudo isso não tivesse acontecido, na nossa linha do tempo anterior, este poderia muito bem ter sido o momento em que teríamos um filho juntos, poderia ter sido meu filho. Eu poderia ser o que se torna um pai. Agora tenho 32 anos, achei que já seria pai a essa altura, e não estou nem mesmo no caminho de ter um relacionamento, quanto mais um filho. Sou um homem maduro e percebo que ainda tenho tempo para realizar esse sonho com alguém que amo e com quem sou feliz, mas não consigo deixar de comparar onde estou na vida com onde pensei que estaria até agora. Tudo o que posso dizer com certeza é que, neste cenário específico, prefiro estar na minha posição do que na do futuro pai. Imagino que, nesse ponto, o bebê já tenha nascido. Tive a boa sorte e a boa companhia das pessoas ao meu redor para não ter ouvido nada em nenhum sentido. Sei que essa é a posição preferível, não saber, do que a alternativa, mas não consigo deixar de imaginar de vez em quando. A boa notícia é que, quando realmente penso nisso, há cada vez mais dias em que ela e sua vida caótica não cruzam minha mente de forma alguma, e considero isso como progresso. Ainda há dias ruins, que se tornam ainda piores devido às ordens de ficar em casa, criando dias incrivelmente deprimentes. Tenho a sorte de trabalhar atualmente como contratado independente, capaz de trabalhar em casa no meu computador, mas esses são dias muito solitários. Faço questão de sair para caminhar, mas sinto falta da academia. Tenho voltado para casa para visitar meus pais o máximo que posso, apenas para ter alguma companhia que não seja falar com alguém em um webinar ou pelo telefone. Sei que essa situação em que todos nos encontramos afeta a vida de todos nós. Não é algo que estou passando sozinho. Quando me sinto sem esperança, penso nos primeiros dias após o dia D e como pensei que nunca superaria aquilo, mas superei, e também vou superar esse momento difícil. Um dia de cada vez, um momento após o outro, se necessário, mas o tempo continua avançando, por mais devagar que pareça. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo para ler minha atualização e acompanhar o que aconteceu. Gostaria de encerrar oferecendo minha mais sincera gratidão a todos vocês que comentaram, me enviaram mensagens e me encorajaram durante todo esse evento de vida. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que foi a força dessa comunidade que me salvou, me encorajou e me deu outra chance de viver uma vida feliz, evitando uma existência sombria. Obrigado, obrigado, obrigado. Aqui está mais 2 anos de sobreviver e prosperar. Quarta atualização, 3 anos depois do dia D. Olá novamente a todos, faz 1 ano desde a minha última postagem, e durante esse tempo, muitas pessoas entraram em contato comigo no Reddit em busca de conselhos e oferecendo seu apoio pela experiência que passei há 3 anos. Houve um aumento de mensagens quando minhas postagens foram destacadas no canal Strong Successful Mari do YouTube e transformadas em vídeos que geraram centenas de comentários de todos os cantos da internet, e de cada técnico de sofá que tinha uma opinião sobre como eu deveria ter lidado com a situação, que não acreditavam em mim, etc. A audiência aqui no Reddit permaneceu solidária e simpática ao que eu tinha passado, e isso me permitiu iniciar conversas realmente boas com pessoas que passaram por situações semelhantes em suas vidas. O restante das mensagens veio daqueles que já estavam familiarizados com a minha história e queriam saber como estou nos dias de hoje. Então, pensei em postar novamente e deixar vocês saberem o quanto eu aprecio cada um de vocês por me ajudarem a superar. Cada comentário e mensagem me ajudaram de alguma forma nos meus dias mais sombrios. Então, já se passaram 3 anos desde o dia D, e mais de 1 ano desde a minha última postagem. Este último ano foi o primeiro em que finalmente pude me concentrar em mim.
Não tenho atualizações sobre minha ex-esposa ou sua situação, pois cortei completamente o contato com toda a família dela em todas as formas de comunicação. Até tive que silenciar e bloquear amigos em comum nossos onde informações indesejadas poderiam ter escapado. Eu sabia, com base em minhas experiências passadas, que manter qualquer coisa relacionada a ela ou a família dela fora do meu feed me daria a melhor chance de me concentrar em minha vida seguindo em frente, sem deixar minha mente se perder no passado. Sinceramente, cortar o contato com a família dela foi extremamente difícil, porque eles eram minha família, até que ela escolheu fazer o que fez. Eu amava alguns deles como se fossem parentes de sangue, e chegar a um acordo com a perda desses relacionamentos foi difícil e injusto, mas, no fim das contas, necessário. Sei que essa estratégia está funcionando para mim e me beneficiando, porque com o passar do tempo, há muito mais dias em que não penso nela em absoluto do que quando penso. Mesmo que eu pense nela agora, é mais como um graças a Deus que escapei dessa tempestade de merda do que qualquer sentimento de tristeza ou dor. No último ano, durante a pandemia, fiz uma mudança drástica na minha carreira e iniciei meu próprio negócio de consultoria independente em suporte técnico e design de sistemas de TI. Foi um salto de fé que foi rapidamente recompensado, conseguindo alguns contratos relativamente rápido, incluindo 2 órgãos governamentais aqui no condado onde resido. Tem sido um trabalho árduo, mas ambos os contratos foram renovados por mais 12 meses, sem sinais de desaceleração. Trabalhar por conta própria e ter a liberdade de tomar essa decisão, sem depender do sucesso de ninguém além de mim mesmo, tem sido revigorante, e tenho muito orgulho do trabalho que consigo entregar aos meus clientes. Ter essa sensação de autovalorização fez uma enorme diferença na forma como vejo o passado e não me preocupo tanto com o presente ou o futuro. Minha vida profissional está sólida, minhas finanças estão melhores do que nunca, minha mente está em grande parte livre das memórias que me assombravam, meu corpo está em melhor forma desde que tudo isso começou, e estou me sentindo bem comigo mesmo como homem. A única área com a qual estou um pouco preocupado é a minha falta geral de confiança nas pessoas, especialmente mulheres no sentido romântico. Minha falta de confiança nas pessoas tornou fácil deixar meu emprego e iniciar meu próprio negócio. Eu não preciso contar com ninguém além de mim mesmo para fazer o trabalho e o trabalho sempre é concluído. Mas romanticamente falando, o desejo de estar com alguém diminuiu drasticamente. Estou bem em ficar sozinho, e em minha breve exploração dos encontros online, percebi que, na maior parte, é apenas um antro de pessoas com problemas. Cheguei a essa conclusão depois de 3 a 4 encontros que se revelaram experiências extremamente decepcionantes com mulheres que não estavam realmente buscando algo significativo, como seus perfis teriam sugerido, mas sim mulheres carentes de atenção que queriam a atenção exclusiva dos homens com quem falavam ou conheciam. Não acredito que nenhum desses encontros que tive cerca de 1 ano atrás estava falando apenas comigo na época, o que me fez sentir como se eu estivesse conivente com jogar com os sentimentos. Já tive o suficiente disso por uma vida inteira. Não quero parecer desrespeitoso com nenhuma mulher, nem que tenha adotado uma postura negativa ou que tenha tomado uma decisão de me afastar. Há uma grande parte de mim que anseia por essa conexão e intimidade, e desejo compartilhar minha vida com alguém. No entanto, só porque sinto dessa forma não significa que vou permitir que qualquer pessoa entre na minha vida apenas para não ficar sozinho. Estou disposto a ter paciência, fazer o trabalho necessário para continuar colocando minha vida no melhor caminho e manter meus olhos, ouvidos e coração abertos para a ideia de que posso amar novamente um dia. Tenho esse diálogo interno irritante que surge na minha cabeça com mais frequência do que gostaria de admitir, que continua me lembrando que tenho 34 anos e já deveria ter uma esposa e filhos agora, e estar vivendo uma vida feliz como todos os meus outros amigos, que estão pagando hipotecas, fazendo viagens, cuidando de seus filhos e vivendo suas melhores vidas aparentemente. O que tenho eu? Dinheiro no banco? Isso faz você se sentir melhor em relação à sua vida. Isso é algo que obviamente preciso continuar trabalhando, mas sei que me prender a algum cronograma teórico em minha cabeça não é o que preciso na realidade. Por enquanto, sou grato por ter a vida que estou levando, sou abençoado além do que posso imaginar por não estar vivendo uma versão diferente da minha vida com minha ex-esposa ainda ligada a mim, e estou esperançoso de que, se continuar me colocando em primeiro lugar e aproveitando ao máximo meus dias, não importa o que aconteça, poderei olhar para trás e dizer que estou orgulhoso do que me tornei e que tirei o máximo proveito de uma mão inicialmente difícil. Obrigado a todos pelo tempo, conselhos, apoio e palavras de sabedoria. Eu não teria conseguido sem vocês. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!